Boa noite, meu nome é Mayara, eu sou graduanda em Medicina Veterinária do 5º ano e eu estou aqui para falar para vocês sobre o Programa Nacional de Sanidade Suídia. Bom, o programa está dentro dos Programas Nacionais de Saúde Animal do Brasil e ele foi divulgado pelo MAPA, o Manual de 2009. Esses programas buscam aumentar a qualidade dos animais de produção no Brasil, de todo o rebanho brasileiro, e a consequência disso seria aumentar a qualidade dos nossos animais para exportação, principalmente para a União Europeia. E com isso aumentar a produção do mercado interno, né? No caso dos suínos, o programa trata de duas doenças, que é a doença de Algesque e a peste suína clássica. A publicação ela visa regulamentar todo o procedimento envolvido no caso de suspeita dessas duas doenças, de forma a conter o foco e evitar disseminação. E o objetivo a longo prazo seria tornar o Brasil erradicado dessas duas doenças. A doença de Algesque, também conhecida como pseudorraiva, é uma doença infectocontagiosa provocada por um vírus, que é um importante obstáculo para o comércio internacional de suínos no mundo inteiro. No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em 1932 e é uma grande causa de perdas econômicas, porque causa uma grande mortalidade perinatal e nos animais adultos provoca emagrecimento, perda de peso, né, e problemas respiratórios. O agente etiológico é um herpes vírus tipo 1, conhecido por vírus da doença de Algesque, VDA, e após a infecção primária, esse vírus migra para os gânglios nervosos pelos nervos periféricos. E aí ela pode estabelecer uma infecção latente ou pode invadir o sistema nervoso central. Nos animais jovens, a predominância é dos sinais neurológicos e respiratórios, e a taxa de mortalidade chega a 100%. Nos adultos, nós temos os sinais respiratórios, e os animais apresentam febre, as fêmeas altas taxas de aborto, os machos diminuem a capacidade reprodutiva, e os animais em fase de crescimento e terminação têm perda de peso. Então, as perdas relacionadas à doença de Algesque estão basicamente na perda de leitões neonatos e na perda de peso de animais terminados. A vacinação é uma prática que é comum na maioria dos países de ocorrência endêmica da doença. Aqui no Brasil, a vacinação é controlada por órgãos oficiais, e o uso da vacina é permitido somente em situação de foco da doença. Em Santa Catarina, a gente tem um grande número de casos da doença de Algesque, com exceção dos anos de 2001, 2002 e 2003, que teve uma redução significativa. Apesar da imunidade viral induzida pela vacina não impedir a excreção viral do agente, ela diminui a liberação desse agente. Então, a vantagem é que a vacina não só protege o suíno contra a infecção, mas ela impede a instalação da doença e diminui o risco de transmissão, já que diminui a carga viral eliminada pelo animal. O diagnóstico da doença de Algesque geralmente é feito pela observação dos sinais clínicos e pela necrópsia dos animais, né? A confirmação laboratorial ela é feita pela pesquisa de antígenos em secreções e tecidos, isolamento viral em cultivos celulares. E algumas provas sorológicas. Pode ser feito técnica de imunofluorescência, imunoperoxidase ou neutralização de anticorpos específicos. Pode utilizar também o isolamento pela inoculação em cérebro de coelho. A doença, então, é uma patologia que ocorre de ocorrência mundial e que no Brasil está sendo controlada pelo Programa Nacional de Sanidade Suídia por provocar grandes perdas na produtividade dos animais e nos leitões recém-nascidos. A peste suína clássica ela é uma doença viral altamente contagiosa, tem grande importância econômica.
Ela foi diagnosticada pela primeira vez no século XIX e hoje tem muitos países que são erradicados, mas tem essa doença erradicada, mas em outros países a ocorrência ainda é grande, são regiões endêmicas. Elas afetam muito a produção de suínos e causam quadros de febre, hemorragia múltipla e alta morbidade e mortalidade. Ela é causada por um RNA vírus da família Flaviviridae do gênero pestivírus. Ele é frágil no ambiente, mas pode sobreviver por dias e até semanas, dependendo das condições de temperatura, né? Ele sobrevive melhor em ambientes frios. O vírus pode sobreviver meses em carne refrigerada, congelada, e sobrevive também em algumas condições de processamento de carne, como cura e defumação. A infestação geralmente ocorre por via oronasal, e o período de incubação varia de 7 a 10 dias, sendo mais curto em infecções por via conjuntiva. Lesões cutâneas também. Célula-alvo para o vírus são as células endoteliais, e os macrófagos e algumas células epiteliais específicas. Então, em infecções pré-natais, o vírus afeta a formação de órgãos. Infecções pós-natais, ela prejudica principalmente células endoteliais e pode causar trombose. E essa trombose pode causar diátese hemorrágica. Sinais clínicos da doença na forma aguda incluem alta virulência, febre alta, a gente percebe agrupamento de animais pelos cantos da pocilga, vômito, diarreia, o período de latência é mais curto, depressão, anorexia, podem haver sinais neurológicos, a gente percebe na inspeção eritema, hemorragia, cianose, no abdômen, na face interna dos membros, a gente pode ver hemorragias petequiais e também mucosas. E o ranger dos dentes, nos sinais neurológicos, a gente percebe convulsão, ranger dos dentes, dificuldade de locomoção, ataxia, etc. Sinais clínicos da doença na forma aguda incluem alta virulência, febre alta, a gente percebe agrupamento de animais pelos cantos da pocilga, vômito, diarreia, o período de latência é mais curto, depressão, anorexia, podem haver sinais neurológicos, a gente percebe na inspeção eritema, hemorragia, cianose, no abdômen, na face interna dos membros, a gente pode ver hemorragias petequiais e também mucosas. E o ranger dos dentes, nos sinais neurológicos, a gente percebe convulsão, ranger dos dentes, dificuldade de locomoção, ataxia, etc. A forma crônica, ela tem virulência moderada e aí se apresenta como corrimento nasal e tosse nos animais. Ela pode ser também subclínica e aí a gente percebe só alterações reprodutivas. O animal pode ficar estéril ou pode ter altas taxas de aborto. Aí a gente vai perceber nos partos diminuição do número de leitões, aumento de número de leitões mumificados, etc. A forma de estabelecimento tardio também é de cepas de baixa virulência e as porcas adultas podem não apresentar sinal clínico nenhum, mas elas vão ser portadoras do vírus, vão apresentar esse número baixo de leitões também por leitergada, e a mortalidade dos leitões que nascem vivos é baixa, mas a presença do vírus representa perda produtiva, porque surge gradualmente depressão, anorexia, febre nos leitões. A transmissão ocorre pelo contato direto entre animais, então sangue, sêmen, excretas, etc. Ou por entrada de animais sem controle no plantel. A propagação pode ser por pessoas, pelos funcionários mesmo, por utensílios, pela roupa dos funcionários, instrumentos, agulhas, tudo. E a utilização de restos de alimentos sem tratamento térmico adequado pode também trazer essa infecção, além da via transplacentária. O diagnóstico ele é feito pela identificação do agente na prova de imunofluorescência direta ou no isolamento viral do cultivo celular. A detecção do vírus pode ser também por imunoperoxidase e a confirmação
ela é feita pela identificação de anticorpos monoclonais. As medidas de controle que a gente percebe para essas duas doenças são as seguintes. Para a doença de Algesic, a única exigência é que a granja de reprodutores tenha um certificado negativo. No caso de aparecimento de focos, entra a vacinação feita por órgãos oficiais. Se não, não é necessário vacinar. Só controlar a entrada de animais e etc., o trânsito. Tal. Na peste suína clássica, a gente tem que controlar a ocorrência dentro da granja. Se houver essa ocorrência, ter o cuidado da entrada, mesmo se não houver ocorrência, ter o cuidado da troca de roupa dos funcionários, de não utilizar alimentos, reaproveitar de animais sem o devido tratamento, ter cuidado com agulhas, com secreções, ter uma pocilga de quarentena para animais que possam estar contaminados e, desse modo, evitar a transmissão dentro da granja. Evitar também a entrada de animais de fora contaminados, exigindo o teste negativo desse animal. A legislação do Programa Nacional de Sanidade Suídia está disponível no site do MAPA e tem instruções normativas que rezam sobre o controle de tráfego de animais, o controle quanto à vacinação da doença, diagnóstico, etc. www.agricultura.gov.br/animal/sanidade animal. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigada. Desculpa a ausência.